Mas olha só a barulheira. Os jogos já vinham acontecendo, como também os cultos vinham acontecendo. Aí quando os poderes, né, estaduais e municipais, por um tempo, dizem que até os cultos ficaram suspensos, ele chamou isso tudo de comunismo, que era perseguição ao evangelho, não sei o que. Você está vendo alguém perseguido aí? Né? Então eles fazem barulho para confundir mentes, eles fazem barulho para confundir consciências. Na verdade, o que vem acontecendo é uma outra coisa. O que vem acontecendo é que toda essa gritaria do pastor está revelando para você um problema do qual ele tenta te desviar a atenção. Qual é o problema? É que o pastor Silas Malafaia precisa voltar ao arrependimento. Ele precisa voltar a pregar o evangelho de Jesus, porque parece que ele nunca pregou. Ele deu palestras que emocionou muita gente, contou experiências pessoais de livramento, aquela coisa toda, mas está faltando Jesus, está faltando revelação do Espírito Santo no que ele fala. Tem muito barulho exatamente por não ter conteúdo, é aquilo que o apóstolo Paulo mostra em 1 Coríntios capítulo 13. Sem amor de nada me valerá, porque eu vou ser como um sino que tine. Por quê? Porque não tem nada dentro do sino. Como uma lata vazia que faz barulho porque está vazia. Como um pastor Malafaia que grita como um louco porque não tem conteúdo. Mas como o barulho tem o poder de iludir, eu estou aqui tentando dizer alguma coisa para você. Embora eu vá chegar aí talvez a no máximo 50 pessoas, ele já chegou às suas 200 mil visualizações. Né? Então, o que está acontecendo tudo aí é apenas um falso profeta gritando, esbravejando e fazendo aquela firulice toda para fazer você acreditar que ele é o caminho, que o Bolsonaro é o caminho e que Deus é a grande desculpa para eles funcionarem. E o que eu posso te dizer é, essas coisas todas terão a sua paga. Tudo isso vai conhecer a linguagem do juízo, porque eu falo aqui com a autoridade de que isso tudo é uma farsa, mas quem vai desfazer isso tudo é aquele que fez a minha vida, a sua vida e a vida desse pastor que tem se prestado à mentira. Cada vez que ele grava um vídeo pequenininho e barulhento como esse que ele acabou de gravar aí, acho que foi ontem, final de semana, ele está sentenciando a própria derrota, a própria disfarçatez, e eu e você veremos isso. Não sei se daqui desse plano, mas nós vamos ver porque Deus existe. E esse povo está blasfemando. Sabe o que é blasfemar contra Deus? É usar Deus no meio dessa história toda. É querer que Deus seja o patrono dessa mentira, desse roubo, dessa corrupção, dessa briga por futebol. Né? E todo mundo pensando assim, cadê o ministro da saúde? Cadê esse tanto de médico que está defendendo o absurdo, a contaminação? Será que as pessoas vão ter que morrer para elas começarem a entender a mensagem do arrependimento? Será que depois dessa Copa América vai ter que ter um boom de morte? Embora ele vai ficar gravando vídeos o dia inteiro para dizer que as pessoas já iam morrer mesmo? Olha, se a justiça do Brasil não caçar esse cara, Deus vai caçar. E eu desejaria que seria muito melhor que a justiça do país pegasse o pastor. Mas parece que ele quer ser pego por Deus e vai ser pego na pior versão que você conhece da justiça divina, já que para ele Deus é essa coisa ruim mesmo, que acaba com as pessoas por coisinhas mínimas que elas fazem, ele vai pegá-lo é por aquilo de mal e de perverso que ele está fazendo, que é defender a mentira, defender o genocídio, defender a disfarçatez, o dinheiro, a disputa política ideológica, a disputa empresarial entre Globo e SBT. Porque, na verdade, a Globo tem interesses ou não, que a gente tem que ver o seguinte, qual é a briga agora? A briga é para que os brasileiros sobrevivam, independente de interesses escusos de quem esteja por trás disso. Não tem crente que vende a Bíblia com más intenções como ele, que fazia Bíblia de várias capas para ficar rico com capa de Bíblia. Ele vai ficar falando de Globo? O feio é o presidente usar o seu cargo público para ficar favorecendo uma rede de televisão em detrimento de outras. Este é o crime do qual ele tenta te desviar a atenção. Mas não só ele está apoiando o crime, como ele está cometendo o crime por estar recebendo um dom de Deus para fazer isso, para sustentar governo criminoso, com aqueles filhos todos criminosos, com esse presidente que tem um ministro que está tentando agir na política da correção, mas o presidente vai sair fazendo aglomeração e o Malafaia está promovendo aí a motociata aí que ele vai fazer em São Paulo. Né? E aí, o que a gente pode desejar numa coisa dessa? Que Deus haja com justiça, seja lá o que isso signifique, vindo de Deus, é justo.
É o que eu desejo, porque a gente precisa se livrar dessa gente. É o que ele vai dizer, só que é o contrário do que ele está dizendo. Estão pensando que estão destruindo o Bolsonaro, estão levantando cada vez mais a moral do cara. Que pena, né? Antes nós estivéssemos destruindo o Bolsonaro. Mas ao mesmo tempo, deixemos Deus destruir Bolsonaro. Deixemos Deus destruir Silas Malafaia. Porque a salvação para esses dois é que Deus os destrua. Porque a gente precisa desse povo fora logo. Porque um usou o nome de Deus e o outro usou o carisma para destruir coisas que foram penosamente construídas no decorrer dos anos. Deus vai dar a eles o troco que eles estão procurando, eles estão pedindo, eles estão teimando às custas da vida de muita gente, porque muita gente morta está na conta desse pastor, tá bom? Porque ele passou o ano inteiro se aliando a médicos criminosos como Osmar Terra, que dizia que o negócio estava acabando em abril, depois ia acabar em maio, depois ia acabar em junho, tudo do ano passado. E nós já estamos aí a quase 500 mil de mortos subnotificados, graças a Silas Malafaia, a Osmar Terra, a Jair Messias Bolsonaro e a todo mundo que acha que tem jeito de trabalhar no governo, acerca do qual Jesus disse: árvore má não vai produzir fruto bom, e essa coisa não vai ficar boa, ainda que você, crente bolsonarista, queira que fique boa, não vai ficar, e o Senhor vai nos livrar disso tudo, ainda que vocês chorem e gemam. Deus no livro dessa gente, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você. Mas eu te peço, se você está entendendo alguma coisa do que eu estou falando aqui, porque eu sei que as mentes estão embotadas demais para as pessoas entenderem a profundidade espiritual do que está acontecendo, e o que está acontecendo é que enquanto a pandemia graça todo o mundo, no Brasil essa pandemia vem junto com o juízo divino em relação a quê? Em relação à cegueira insistentemente implantada neste país por cristãos. Primeiro católicos, depois evangélicos, depois uma cultura conservadora de gente imoral que quer conservadorismo apenas na vida alheia, né? Essa gente se juntou e colocou esse governo lá. Esse governo de um pai que tem 3 filhos bandidos, cujo pai também é bandido, né? A natureza protesta, prédios caem na região da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, Rio das Pedras, tudo ali de onde brotou o Bolsonaro com suas corrupções. Mas o povo ficou cego, o povo está amando o ídolo, porque se Deus colocou, tem que ser de Deus. E às vezes Deus atende a pedidos de filhos teimosos, como que dizendo: eu vou deixá-lo aí, porque é isso que vocês querem. Aí os filhos teimosos veem, e ao invés de entender assim: Senhor, foi o Senhor mesmo que deu. Porque perguntar não é pecado não. João Batista, que preparou o caminho para Jesus, achou Jesus estranho. E uma hora mandou perguntar a ele: olha, vai lá saber dele se é ele mesmo ou se eu vou esperar outro. Porque ele achou Jesus estranho. Se João pensou isso acerca de Deus em pessoa, o que tem de eu e você, crentes em Jesus, usarmos a nossa inteligência e perguntar: Senhor, é por amor a Ti que eu estou te perguntando? É isso mesmo? Isso vem do Senhor? E se isso vem do Senhor, é para eu respeitar isso? Você vai se surpreender com a resposta. Porque o seu Senhor e o meu Senhor continua sendo Jesus. Messias Bolsonaro já se esfarelou todinho. Já está morto. Só vai cair a hora que Deus quiser, mas Deus está dando tempo para corações se revelarem. Corações têm se revelado. Revelado quão maldosos vocês são. Crente que sustenta Bolsonaro, médicos que não se posicionam em nada a favor do povo, esse ministro da saúde que está mais para ministro da medicina, que fica ali cuidando das briguinhas de médico ao invés de olhar para o povo, ele está preocupado em ser o ministro que vacinou a nação porque é um egocêntrico, não é homem sério. Aí Deus está assim, isso, Bolsonaro vai andando e vocês vão se revelando. Estamos vivendo um tempo apocalíptico específico do Brasil, em meio a uma pandemia mundial no Brasil. Nós temos um momento especificamente apocalíptico de juízo contra essas religiosidades. Assim como Deus julgou os deuses do Antigo Egito, Deus agora está julgando os deuses psicológicos dos cristãos brasileiros. Vão pagar caro demais, né? Mais esperança há para quem morreu do que para esses que estão vivos promovendo a morte. É contrastar o Evangelho eterno de Jesus
com esse desevangelho semeado por gente que tem muita credibilidade do povo, mas que Deus vai olhar e vai falar assim, nunca te conheci. Se morrer nessa condição, esse é o destino dele. Né? Aguardemos o arrependimento, porque o destino trágico que ele está arrumando para si, não quero nem comentar. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.